Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um novo dia, pela graça do Senhor, pela bondade sua. Estamos outra vez aqui para trazer a nossa manhã abençoada, a nossa manhã de meditação, momento de reflexão. Amém? Senhor Deus e Pai que estás no céu, Senhor amado, Tu que reina de eternidade a eternidade, Tu é Deus santo, Tu é Deus forte, Tu é Deus poderoso, que criaste os céus e a terra e tudo que neles há, Senhor. Obrigado por ter nos dado mais esta graça de estar vivo, de estar de pé, Senhor. Obrigado pelas Tuas bênçãos, Teus livramentos na nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que um dia nos alcançou e hoje temos acesso à mesma. Que Teu Espírito Santo esteja falando conosco. Ó Pai, eu oro a Ti também apresentando os que estão em concordância, os que aguardam o momento de ouvir a Tua santa palavra. Fica conosco, Senhor. Eu te convido, eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre relacionamento. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Amém. Um pai trazendo o incentivo do filho para lhe ouvir, trazendo o incentivo do filho para também não desprezar a disciplina, não desprezar o ensino da sua mãe. Deus constituiu a família, em especial o casal, para um ajudar ao outro no que diz respeito à educação familiar. E na educação familiar tem que estar presente a educação religiosa. Quando o filho ele obedece aos pais, é porque ele escutou a seu pai. Quando é um filho abençoado, porque ele também ouviu a sua mãe. Queridos, primeiro a gente tem que saber entender qual a diferença de ouvir e escutar. Ouvir, nós ouvimos muita coisa. Se ouve qualquer coisa a qualquer tempo. Agora, escutar é você parar para ouvir com atenção, meditar. Então, o rei Salomão, quando ele diz aqui, ouça, ele quer dizer, preste atenção, ouça com atenção, se dedique a ouvir, se dedique a compreender a instrução do seu pai. E não despreze o ensino de sua mãe. O pai, o lar do pai, o lar do homem, é o trabalho. Por quê? O homem passa a maior parte do tempo no trabalho. Na ausência dele, a mãe, a esposa, é quem vai educar os filhos, é quem vai doutrinar, é quem vai ensinar, é que vai prosseguir no ensinamento. Não pode existir
ensinos paralelos, tem que ser iguais, tem que ser idêntico. O pai não pode tirar a educação que a mãe dá ao filho e vice-versa. Se acontece alguma coisa anormal na doutrina ou no ensinamento, que seja o pai ou a mãe, é dever dos dois conversarem em particular. Uma vez que a mãe tira a autoridade do pai, quando ordena o filho, quando orienta o filho, quando dá o conselho ao filho, está tirando a autoridade do pai, trazendo a ruína para o filho. Então, esse termo em que Salomão expressa: ouça, meu filho, esse filho, existem dois sentidos para a palavra filho. Ele está falando para o seu filho biológico, está falando para outros filhos que sejam cautelosos a ouvir a instrução do seu pai. Também a palavra filho era um respeito que os judeus tinham para com o seu Senhor. Ou seja, existem dois casos que eu destaquei aqui para você compreender que o termo pai ou meu pai não se restringe apenas ao pai biológico, mas a consideração ou respeito que os judeus tinham para com alguém que era uma autoridade. Segundo Reis, capítulo 5, verso 13, nos fala a respeito de Naamã, quando ele recebe as ordens do profeta Eliseu, para que ele mergulhasse no rio 7 vezes, se ele quisesse ficar purificado da sua lepra. Então ele ficou enfurecido, ele não queria ir, porque ele achava que outros rios, até começa a citar outros rios de água limpa, para ele seria mais seguro. Então os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Então os servos eram servos, não era filho de Naamã. Então era uma forma de respeito dos subordinados chamar o seu senhor, o seu superior, meu pai. Outro exemplo, segundo Reis, capítulo 6, verso 21, Eliseu foi atacado pelo exército da Síria pela manhã e o rei envia aquela emboscada para pegar o profeta Eliseu, porque tudo que o comandante dizia, o Espírito Santo dizia ao profeta Eliseu. Eles tentavam armar a emboscada, preparar cilada para o rei de Israel, mas o Espírito Santo avisava a Eliseu. Então, você conhece a história, não vou me aprofundar. O que acontece quando eles vão atacar o profeta, porque o alvo era o profeta ora a Deus, para que houvesse cegueira em todos aqueles soldados da Síria. Então ele leva em fileira até Samaria. E lá, quando o rei observa eles tudo naquela situação de cegueira, foi que ele disse para o profeta Eliseu: meu pai, matá-lo-eis? Meu pai, eu posso matá-los? Olha, então a expressão meu pai é uma forma que os judeus tinham em chamar o seu superior de pai. O conselho que Salomão dá, que seja para o pai ou filho biológico
ou mesmo aquele que precisa colocar em prática o conselho que Salomão lhe dá, de ouvir, escutar, e escutar a instrução do seu pai e não desprezar o ensinamento de sua mãe. Muitos filhos deixam de dar ouvido aos conselhos dos pais para dar ouvido àqueles que não têm nenhum conselho bom para dar. Muitos filhos hoje estão passando por uma situação difícil, escolheu o caminho errado porque não ouviu o conselho do pai, não ouviu o ensinamento da mãe. Existe filho que pode não ter mãe no momento, mas já teve mãe. Ainda que o tempo que a sua mãe, por algum motivo ou outro, não foi muito presente na sua vida, mas tem um pai que lhe ajudou, continua lhe ajudando. Existem outros que, por considerar você, quem sabe você está precisando de se despertar para os bons conselhos que você ouviu. E por conta disso, de você não dar credibilidade, ou você não ouvir, você está na situação que não era para você estar assim. E eu lhe pergunto, a quem você está dando ouvido? A quem você está escutando? Pai, eu quero nesse momento, mais uma vez, agradecer a tua palavra. Senhor, quantos filhos precisam colocar em prática de ouvir o teu ensinamento, de ouvir seus pais, porque assim, Senhor, sendo esse filho está honrando seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que vá bem e que seja próspero na terra, Pai. Eu quero apresentar também a vida de cada pai, cada mãe, que o Senhor continue lhe dando sabedoria, proteção, a conduzir esta família diante de Ti, meu Pai. Os que estão saindo de casa à procura de um trabalho, sabemos, Senhor, que diante dos nossos olhos a época é difícil, Senhor, mas o Senhor pode abrir portas onde porta não existe. Abençoa teu filho com a porta de trabalho, Senhor. Os doentes, os enfermos estão em casa, os que estão nos hospitais, os que precisam do milagre, os que estão na UTI, os que estão nos corredores esperando a oportunidade, Pai, para ser atendido pelo médico. Os que estão nas enfermarias, Tu é Deus que cura, Tu é Deus que alcança essas vidas. Senhor, os que estão detidos nas cadeias físicas, nas cadeias espirituais, Tu é Deus que transforma, Tu é Deus que liberta. No Teu altar eu coloco todas essas vidas, todos esses pedidos, assim como a minha vida, a vida de minha esposa, minha família, meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho, meus chefes. Das-me de paz, das-me de bênção. Eu oro a Ti e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um dia de paz, um dia de bênção. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Um grande abraço, paz do Senhor.